Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o clássico pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ontem terminou em 0 a 0, um jogo onde o Cruzeiro foi superior, o Cruzeiro conseguiu dominar as ações do jogo, né? Desde o início do jogo o Atlético optou por marcar num bloco muito baixo e o Cruzeiro buscando ofensividade, buscando criar chances de gol e buscando finalização. Tanto que acabou que no primeiro tempo, quando finalizou o primeiro tempo, né, o Atlético é mais posse de bola do Cruzeiro, coisa pouca, 51 contra 49, alguma coisa assim, mas o Cruzeiro teve muito mais volume de jogo e muito mais criação, muito mais oportunidade. Por quê? Porque o Atlético, quando tinha a bola, optou por cozinhar o jogo, por trabalhar a bola mais por trás, mesmo sem buscar ofensividade, sem buscar criar chances de perigo, enquanto o Cruzeiro, sempre que pegava a bola, tentava uma jogada mais ofensiva, tentava ser vertical, assim como o Jardim gosta de jogar. Em primeiro lugar, eu gostei do jogo do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro fez um jogo dentro daquilo que podia, da forma que devia fazer, mantendo o padrão de jogo, mantendo as ideias do Jardim o tempo todo, não abriu mão da intensidade na pressão lá no alto, várias vezes o Atlético lá rodando a bola entre os zagueiros, o lateral, o próprio goleiro e o Cruzeiro fazendo essa pressão lá. E quando tinha a bola, objetividade, buscar fazer o gol. O Cruzeiro quis jogar, o Cruzeiro quis vencer. Infelizmente, pecamos nas finalizações, né? Tanto no momento da finalização, quanto no último passe da jogada, na construção. Muitas vezes era a hora de tocar, o Cruzeiro chutava, ou era a hora de chutar, o Cruzeiro tocava. Um exemplo claro disso foi uma bola que o Matheus Pereira recebeu, ele saiu dentro da área já, em vez de bater de direita, né, porque a bola estava na perna direita, ele não sei se não teve confiança para bater, ou achou melhor fazer o passe, tentou cruzar para dentro. No lugar que ele estava, se ele bate cruzado ali, a chance do Everson defender era muito pequena, era uma boa oportunidade de finalizar, mas ele buscou o passe. Em outros momentos também o Cruzeiro poderia ter tocado e acabou chutando prensado no zagueiro. Mas tirando isso, o Cruzeiro conseguiu controlar as ações, conseguiu levar perigo ao Atlético, teve bola na trave, teve pênalti para o Cruzeiro que a arbitragem não marcou, além, claro, do Júnior Alonso, que deveria ter sido expulso. Já no início do jogo, com 2 minutos de jogo, ele fez uma falta muito forte no Caio Jorge, acho que foi o Igor Gomes, furou uma bola lá, não conseguiu tirar, o Cruzeiro roubou, o Júnior Alonso veio e matou a jogada, poderia ter tomado o cartão amarelo ali, já com 2 minutos de jogo. Depois ele deu uma gravata no Caio Jorge, fez uma outra falta forte para matar o ataque promissor do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a vantagem, mas aí sim o juiz aplicou o cartão amarelo no Júnior Alonso. E no segundo tempo, o Christian dominou a bola, deu um chapéu nele ali. Ele tentou fazer a falta com o braço, não conseguiu e deixou o pé no Christian. Falta clara para cartão amarelo. Clara. O juiz arregou. Ele não teve coragem de dar o segundo amarelo e expulsar. A transmissão até falou, né, que se não tivesse amarelo, ele teria dado o amarelo. Mas como tinha, ele não quis dar o segundo para não expulsar. O Cuca, vendo isso, rapidamente trocou, né, tirou o Júnior Alonso, colocou o Vitor Hugo no jogo. Mas ali no início do segundo tempo era para o Cruzeiro ficar com um jogador a mais e jogar todo o segundo tempo com um jogador a mais. O juiz arregou, não quis fazer, e aí o lance do pênalti, um escanteio, o zagueiro do Atlético derruba o Fabrício Bruno dentro da área, segurou ele durante toda a jogada, o pênalti claríssimo, e no mesmo lance ainda teve um possível pênalti no Christian também. Bem parecido, a marcação segurando o jogador do Cruzeiro, não deixando ele disputar a bola para cabecear, e a arbitragem escolheu não marcar, o VAR não chamou e o jogo ficou nisso. Eu não vou entrar aqui no mérito sobre a postura do Atlético e etc, porque eu não me preocupo com o time deles, mas eu gostei muito do ímpeto do Cruzeiro, da competitividade do Cruzeiro. Não tinha bola perdida, não tinha jogada onde os jogadores tiravam o pé. Foi um jogo muito duro, um jogo muito truncado, muito brigado, e o Cruzeiro conseguiu proteger a meta. O Atlético Mineiro praticamente não teve chance, apenas no finalzinho do primeiro tempo, que num contra-ataque, né, o Scarpa toca a bola para o Rony bate cruzado, o Cássio faz a defesa com segurança. Tirando isso aí, o Atlético não chegou,
Teve uma outra bola que o Bolassi deu um carrinho, tirou, ela bateu no pé do Lianco e sobrou para o Júnior Santos dentro da área, que finalizou para fora. Mas isso já foi no finalzinho do jogo. Durante todo o jogo o Atlético não conseguiu chegar. Já o Cruzeiro, como eu disse, chutou bola na trave, né, com o Lucas Silva. Conseguiu criar algumas outras jogadas também, mas pecou muito na finalização. Nessa própria do Lucas Silva que estou na trave, ela volta, o Lucas Silva ganha do Lianco de cabeça, a bola vai para o Christian finaliza para fora, por cima. Um outro ponto que eu queria comentar é sobre as substituições. Muita gente tem reclamado que o Leonardo Jardim demorou para fazer as substituições, assim como reclamaram no jogo contra o Flamengo. Porém, no jogo contra o Flamengo, as substituições que ele fez surtiram efeito mesmo com pouco tempo, né? O Cruzeiro criou a jogada do pênalti, fez o gol de pênalti com os 3 jogadores que entraram. Já no jogo de ontem, ele esperou bastante também para trocar. Só que o que eu vejo nessa situação? Tudo bem que o time estava cansando, que é difícil de manter essa intensidade durante os 90 minutos. Porém, ele olha para o banco, ele não tem quem colocar. É difícil ele escolher um jogador que vai manter o mesmo nível dos jogadores que estão jogando. Por exemplo, ele colocou o Bolassi na ponta. Eu não faria isso. Para mim, dos que estavam no banco ali, o único que poderia dar mais certo nessa função ali seria o Kaique Henrique. Porque o Lautaro, para mim, não tem futebol para estar no Cruzeiro. O Marquinhos, muito menos. E o Bolassi, para mim, hoje já é mais um centroavante do que um ponta. Ele não consegue ter tanta intensidade nessa corrida pela lateral para poder criar alguma jogada de perigo. E ele entrou também mais para tentar uma bola aérea, porque o jogo estava muito truncado, muitos cruzamentos na área, e ele é alto e bom na bola aérea, né? Então, eu imagino que o Jardim colocou ele mais para isso. Mas na ponta eu acho que não dá muito certo. Já o caso do Gabigol, não era um jogo para o Gabigol na minha visão. Ele entrou já no final, não dá para cobrar nada dele, o jogo já tinha praticamente acabado quando ele entrou. Mas era um jogo muito intenso, muito brigado. O Gabigol não é a característica dele ficar brigando com o zagueiro, ficar no meio de zagueiro. Ele é mais um segundo atacante, sim, como o Jardim vem falando. E o Jardim foi ousado em colocar ele no lugar do Christian, mas quando fez isso, a marcação do Cruzeiro ficou um pouco mais frouxa, porque ficou Matheus Pereira de meia direita, o Bolassi na ponta esquerda, o Gabigol e o Christian mais na frente, o Gabigol e o Caio Jorge mais na frente. Então o Cruzeiro tinha mais qualidade ofensiva, mas não conseguia roubar a bola para poder chegar essa bola na frente. Então não funcionou muito bem. Para mim, para colocar o Gabigol nesse jogo ali, ou seria no lugar do Matheus Pereira, que estava bem no jogo, na minha visão, ou no lugar do Caio Jorge, que também não jogou tão bem, não fez um grande jogo, mas briga mais, tem mais condição física de disputar com o zagueiro, de prender a marcação ali para conseguir levar perigo. Eu acho sim que o Gabigol merece mais chances, mas no jogo de ontem não vejo como erro o Jardim ter colocado ele já na reta final, não. Imagino que ele vai ter uma sequência agora nos próximos jogos, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova pela Copa do Brasil, o Jardim disse que vai rodar o elenco, então o Gabigol deve jogar. Vai enfrentar o Fortaleza no Brasileiro, onde o Matheus Pereira está suspenso, então ele deve jogar mais atrás um pouco, né, junto com o Caio Jorge. E depois é a Sul-Americana, o jogo na outra quarta-feira, então ele deve jogar de novo. Então ele vai ter uma sequência de 3 jogos para poder mostrar o futebol e mostrar que merece uma chance de continuar no time titular. Aí o Jardim vai ter que montar um esquema onde caiba o Gabigol. Mas sobre o jogo era isso que eu queria falar. Eu gostei da atuação do Cruzeiro. Um pecado não ter saído do gol, principalmente naquela bola do Lucas Silva que pegou no travessão. Mas faz parte, clássico é assim, clássico é decidido no detalhe. E o Cruzeiro não conseguiu aproveitar o volume de jogo que criou. Não conseguiu levar tanto perigo ao gol do Atlético. Porque o Everson, por exemplo, não fez grandes defesas. Ele ficava mais caído e rolando no chão do que defendendo. Então, trabalhar para ser mais eficiente em jogos assim, onde o adversário se fecha muito num bloco baixo e você precisa de furar esse bloqueio da marcação para poder criar chances claras de gol. Mas esse foi o vídeo de hoje. Peço para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários o que você achou do jogo. Compartilhe esse vídeo para o cruzeirense amigo seu e vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!